A mãe Renata mandou pra gente: será que o meu bebê mama o suficiente? Ontem eu atendi uma cliente que ela falou assim, ela tava, foi a última cliente que eu atendi ontem à noite. E ela disse assim: a minha a minha, ela tá com uma afilhada e essa afilhada ela tá com um bebê e o bebê vai fazer um mês agora, dia 9 de agosto. Uhum. A gente grava sempre aos domingos, gente. Hoje é dia 3 de agosto. E aí ela disse, ele vai fazer um mês agora, dia 9 e ele nasceu pequenininho e ele não tá ganhando peso. E aí ela usou a seguinte frase, que é bem interessante, que ela deve ter lido em algum lugar. Se a criança tá fazendo xixi e cocô é porque ela tá mamando o suficiente, uma Sim. boa quantidade de Uhum. urina e tá crescendo. No caso do bebê dela, ele não está crescendo. Então, assim, são indicativos para saber se o bebê está mamando o suficiente. Se ele está tendo ganho de peso, porque a primeira consulta do recém-nascido, a gente tem uma consulta com 7 dias e depois tem uma consulta com 30 dias. Então, ele nasce, ele ganha um peso, né? Geralmente o bebê, vamos supor, nasce com 3.700. Aí ele sai da maternidade nos 3 primeiros dias, ele perde peso porque ele está aprendendo a mamar. Às vezes sai. Isso gente, é uma média e é focado nas estatísticas. Tem casos diferentes, mas geralmente é assim. Aí ganha alta com 3 dias, com 3.500. Depois de 7 dias, faz uma reavaliação no pediatra e vai no pediatra e o pediatra vê como que se ele já está ganhando um pouquinho mais de peso, às vezes ganha gramagens ali nessa semana, e depois faz a consulta de um mês. Então, essas consultas são bem próximas para a gente ver se o bebê não está mamando corretamente e já corrigir, entender o que a mãe está passando, porque é a fase mais difícil. Depois a mãe vai ficando mais confiante no processo e sabendo o quanto que o bebê mama, não mama. Então, esses são os indicativos. Uhum. Então, o teu corpo também vai regular a quantidade de leite nos 3 primeiros meses. Então, quanto o bebê vai sugando mais, ele vai produzindo mais leite, porque ele entende que ele tem que produzir mais. A gente também tem que beber bastante. Se eu não estou produzindo leite, por que eu não estou produzindo? Se eu estou muito nervosa, se eu estou bebendo pouca água, pouco líquido. Então, tudo isso são indicativos. Mas aí, se o bebê ficar muito chorando, também é um indicativo que o bebê não está mamando o suficiente. Aí tem que entender se esse choro é de cólico ou é de mamada. O ideal, eu fui mãe com 24 anos, e aí eu sempre fui muito metódica, assim. Então, quando eu fui no banco de leite, a médica disse assim, ele tem que mamar 40 minutos em cada peito para chegar na gordura. Imagina, mais de uma hora. Eu marcava 40 minutos para ele chegar na gordura. Por quê? Porque o leite materno, a primeira camada é água, a segunda é proteína e a terceira é gordura. Uhum. Mas para chegar na gordura, ele tem que mamar essas camadas primeiro. Então, o que acontecia? Eu pegava o reloginho, colocava, eu não sei se, eu acredito que seja o celular, colocava do lado e ficava cronometrando a quantidade de mamada, para não trocar o peito. Por quê? Porque o peito, o outro tava lá, cheio, explodindo, muito cheio, às vezes vazando, mas tinha que dar os 40 minutos naquela mama para depois mudar para outra, para daí ele chegar na gordura e ele ganhar peso. O meu deu certo, gente. O Arthur pesou 10 quilos com 3 meses. Sim, e o que a Natasha está comentando já responde a dúvida da mamãe Thaís. Aqui, ó, que ela perguntou: preciso dar os 2 peitos em cada mamada? Sim, por causa disso, que daí, às vezes tu pensa assim, vou dar só um pouquinho nesse, já vou esvaziar esse. Não. Foi a indicação que a pessoa do banco de leite que me atendeu falou, mama 40 minutos. Eu disse, como é que eu vou saber que tá bom? Porque meus peitos estavam sempre muito cheios. Eu tive bastante casos de empedrar o leite, de estar desconfortável. Então, eu não sabia isso, eu estava insegura em relação a isso. Então, foi dessa forma que ela me falou e que me solucionou as minhas dúvidas. Sim. E essa questão ali do ganho de peso também, teve uma pergunta aqui, eu vou emendando conforme o assunto da Natasha. Teve uma mamãe que ela, na verdade, ela tá gestando ainda, e ela fez a seguinte pergunta, deixa eu achar aqui qual que é a dela. Aqui, ó, a alimentação da mãe interfere na produção ou na qualidade do leite? Em geral, não vai interferir na qualidade do leite, porque o leite materno ele já é de ótima qualidade. Mas com certeza a alimentação dela vai interferir na energia dela, na energia que ela vai ter para amamentar o bebê.
E também assim, né? Vamos supor, quando eu fiz, eu não sei se tem novos estudos, eu confesso que eu não tenho, não fui me informar. Mas quando eu amamentei, foi o início da intolerância à lactose, Uhum. o início do assunto, há 15 anos atrás. Então, quando eu amamentei, eles falaram assim, ó, a maior, as grandes pesquisas que têm sido feitas, que ingerir muito leite durante a amamentação faz com que a criança tenha a intolerância à Hum, lactose, comece a ter, né? Foi a que a intolerância à lactose nada mais é do que o teu corpo não conseguir quebrar o açúcar do leite. Então, o meu filho é intolerante até hoje, mas quando eu amamentei, ele não teve tu não nenhuma já... reação. Não, mas aí, como eu escutei isso, o que, que eu fazia? Por exemplo, eu sempre tomava leite com café. Hoje eu não tomo mais leite com café. Mas na época eu tomava café com leite, né? Não leite com café, café com leite sempre mais escurinho. Uhum. E tomava café com leite e o café estimulante. Só que eu cresci num lar onde meu filho não toma café, não gosta de café. Mas eu cresci num lar onde a gente tomava café da manhã, café com leite, almoçava e tomava café da tarde, que era janta, e que janta era café, não era janta de comida Uhum. de prato. Então eu tomei muito café durante a minha infância, assim, era costume disso. A minha mãe não fazia janta. Meu pai, da casa do meu pai era janta. Eu também, e agora às vezes até me dá não sei se é intolerância ainda porque eu não fiz exame nem nada, mas parece que sim, porque sempre quando eu tomo muito, aí eu fico um pouquinho mal. Fica Eu ruimzinho. acredito que é por conta do leite mesmo, porque eu tomei a vida inteira também. Aí eu tomava café com leite e aí comia um bolo, um queijo, e eu amo queijo. Então, o que que ela falou? Não pode. Então, durante a lactação, o que que eu fazia? Ah, se eu tomava um café com leite, eu tomava o café mais escurinho, tomava uma quantidade bem menor, porque eu tinha esse hábito, então eu sentia muita falta do café. Ah, e se tinha um bolo e um queijo ou um chocolate, ah, tô com vontade de comer chocolate, comia um pedacinho. Se comia um queijo, não comia um bolo, e ficava 2 dias sem comer. Então, eu tomei esse cuidado. Eu lembro que eu fui bem e eu descobri a intolerância do Arthur quando ele tinha 2 anos e 2 meses. Quando eu dava um pedacinho, porque não tinha essa cultura, esse conhecimento que a gente não dava açúcar para a criança antes de 2 anos. Então, o Arthur comia umas besteirinhas, comia danoninho. Sim. Ainda que eu sempre fosse muito mais natureba, eu gostei, eu sempre seguia a alimentação mais natural. Eu dava um chocolatinho, dava um iogurte, dava alguma coisa. E eu percebia que quando o Arthur comia chocolate, ele ficava assado. Hum. Qualquer coisa relacionada e ele ainda usava fralda, né? E ele ficava assado. Então eu fui investigar e fui com a ideia que ele tinha alergia ao chocolate. Porque ele ficava muito assado, assim, onde ficava ali o bumbum, ficava bem assado. E aí eu descobri que ele era intolerante, tanto que ele fez o primeiro exame, para quem nunca fez, ele é um exame, não sei se já fizesse, é extremamente desagradável, porque tu tira sangue, e tu imagina isso uma criança de 2 anos, né? Tira sangue, daí depois de meia hora tu toma uma dose de glicose alta, eu acho que não é de glicose, né? É de lactose. E aí depois tu faz o exame de novo e depois de uma hora de novo. Tu tira 3 vezes para te entender como teu corpo reage. Ou 2 vezes, agora não me recordo bem. E eu lembro que o Arthur passou muito mal, ele saiu do laboratório, ele ficou todo roxo, ele teve febre, ele dormiu horas e ele ficou bem ruim. E aí eu até liguei pro laboratório na época para entender o que que era. Ele é muito intolerante. A gente nem imaginava, mas só o chocolate é que fazia essa reação nele. Talvez porque ele não consumia muito outros leites. Eu amamentei até mais há quase 2 anos. E, enfim, eu sei que a gente descobriu dessa forma. Então, eu acredito que tem alguns alimentos que a gente vai fazer. Por exemplo, se tu comer muito feijão, talvez ele provoque um pouco mais de gases e talvez afete. Tanto que eles dizem assim, tu tem que ensinar. Estava um dos palestrantes lá no aleitamento materno, no congresso, que ele falou assim, tu tem que ensinar desde a barriga o que o teu criança tem que comer. Então, ele disse, tu tem que se alimentar melhor. E aí, eu já ouvi estudos também falando que você amamenta e, por exemplo, você come muito mamão, por exemplo. Aí quando você a criança vai comendo mamão. Quando tu vai dar mamão para a criança, ela aceita melhor do que outras frutas, porque tu come muito mamão. Isso é um exemplo básico, assim, mas vários alimentos ela talvez reconheça mais pelo sabor da amamentação. Então, eu acredito que tem, assim, uma correlação de fortalecer esse negócio da amamentada. É, dependendo da alimentação.
né? Do E igual o alimento café, também. diz, a gente não deve tomar estimulante. Então, o café vai deixar a criança mais acelerada, vai ter mais dificuldade de dormir. Então, eu acredito Entendi. isso. Vamos lá. Mãe Mariana. Dói demais. Será que isso é normal no começo? Dói. Para mim, dói bastante, mas a gente pesquisou bastante para entender como é que funcionava isso. E eu acredito que assim, Elisandra, a dor ela não dá para você medir, né? O que eu posso sentir muita dor para ti pode não ser tão dolorido. Então, às vezes uma mãe vai ter uma dor no peito muito maior do que uma outra mãe que não vai sentir dor no peito. Por exemplo, eu antes de ter o Arthur, eu tomava banho, a água do chuveiro me incomodava quando ela pingava no peito. Era muito dolorido. Então eu pensei, meu Deus, como é que eu vou amamentar? Porque eu sinto muita dor. E parece que que sentia antes já, né? senti antes. E quando eu amamentei, claro, foi muito desconfortável amamentar, porém, depois que adaptou, não doeu mais. Sim. Então, eu acredito que isso é de mãe para mãe. A gente tem que cuidar e entender assim, tá machucando o peito, tá fissurando ali, tá dando alguma coisa. Não, tá errado, tem alguma coisa errada. É só às vezes o jeito, não tem nada machucado, mas o bebê tá mamando e tá doendo, é porque daí realmente a gente tem que pegar e às vezes a pega tá errada. É como eu falei aquele dia, pega o bebê, põe ele na barriga com a sua e vira a cabeça do bebê sempre com a boquinha focada. Segura a cabeça mesmo e foca para ela ficar com a boca que pegue toda a orelha do... Sim, tem que pegar toda... Aquilo ali vai resolver, gente. Ele pega bem. Tá desconfortável, o peito não tá machucado, deve ter alguma coisa errada. Ajusta o bebê para que fique dessa forma. Porque tem que ter a pega bem correta mesmo, porque às vezes vai ficar desconfortável e por isso que vai machucar. Eu vou assinalando aqui as que já foram pra gente não... A mãe Camila perguntou pra gente: meu leite ainda não desceu e o bebê chora sem parar. É produção fraca ou colostro ainda? Conforme a gente já falou aquele dia, a gente viu que o colostro são 14 dias. Eu acreditava que o colostro eram só 3 dias. Aí aprendi agora no congresso de amamentação, eu tinha aprendido que o colostro era 3 dias. Inclusive, quando eu fiz o meu técnico, foi a 3 dias. Porém, agora no congresso de amamentação, a gente viu que os estudos informam que o colostro são 14 dias. Talvez aquele leite bem grosso, aquele colostro bem... que é assim, chega quase a ser pastoso, é aquele dos 3 primeiros dias. E depois ele vai afinando, mas ainda é colostro até os 14 dias. E aí foi o que eu falei para a cliente ontem, que ela foi mostrar, queria ver o tamanho que o bebê tinha nascido. E aí ela foi buscar ali a conversa, e aí as conversas eram sempre a mãezinha falando que estava muito cansada, que estava difícil, que o bebê estava chorando muito. Aí eu falei para ela, será que esse bebê não está ficando com fome? Foi o meu primeiro questionamento. Eu falei para ela, aí eu comentei... Ela amamentava no peito? Ela tá amamentando, sim. E aí foi onde ela falou, ela disse, aí ela me falou que ela reforçou que ela recebeu essa orientação do leite, da proteína e da gordura. Porque eu realmente não sabia se isso ainda continuava dessa forma. Eu não vi mais ninguém falar dessa forma, como eu aprendi. Então eu tinha essa dúvida. E ela disse, não, eu recebi essa orientação também. A gente recebeu que ela tinha que mamar 40 minutos. Eu disse, não falou em 40 minutos, mas tinha que mamar bastante tempo num peito só. E aí foi onde eu comecei a conversar com ela. E aí onde ela me trouxe essa informação E aí eu falei, pede para ela marcar o tempo que ele está mamando, para entender se ele está mamando o suficiente, porque às vezes realmente ele está com fome. Aí como ele vai fazer a consulta agora no dia 9 de um mês, aí ela já vai entender se ele está ganhando peso ou não. Sim. Aí, para entender se ele está crescendo. Então, às vezes é fome, às vezes é uma roupa que está incomodando, às vezes ele está com cólica. Porque o que se sabe hoje, que os movimentos peristálticos, que são os movimentos do intestino, a criança não tem antes de nascer, né, com essa potência. Então, é a formação até os 3 anos do intestino, da flora intestinal. A formação do intestino, gente, peraí, deixa eu reformular isso, senão vai ficar estranho. O intestino tá ali já, mas ele tá aprendendo, a flora dele tá desenvolvendo.
Por quê? Porque antes ele não tinha injeção de alimento. E agora tem injeção de alimento, faz todo o processo digestivo. E então esse intestino, ele está desenvolvendo ali nos primeiros meses. Por isso que a criança tem tanto o choro, porque daí o intestino ele tem que se movimentar para as fezes sair. E aí esse sai o incômodo, tanto que ela brincou, que eu não conhecia. Tu pega o bebezinho, coloca com a bundinha aqui, ó, põe as duas perninhas para cima, como se ele estivesse sentado aqui no teu peito, e ela disse que dá uma apertadinha assim, para que ele ficasse mais assim, com as perninhas assim, Sim, porque nós não temos essa... Não temos essa flexibilidade. Mas o bebê tem, ele estava ali acolchoadinho na barriga, né? E ela disse que ele soltou muitas gases. Então ele, certo, estava com bastante cólica. Por conta dos gases também. Então acredito que seja isso. Até voltando no assunto ali da amamentação, da alimentação, a alimentação ela influi bastante, porque assim, a gente não bebe bebida alcoólica porque vai pro bebê, a gente não toma determinados medicamentos que é ingerido também porque vai pro bebê, apesar de ser corrente sanguínea. Sim. Então eu acredito que ela, dependendo do alimento, a gente não exagera para não... Por conta disso. E eu acredito que, além da mamada que entrar, eu acredito que alguma coisa que se a gente comer assim, às vezes mais picante, mais forte, vai dar no leite e vai dar algum resultado. O gosto, será? Eu acredito que sim. Tem uma parcela que fala que não, outras que sim, mas eu acredito que sim também, porque na gestação já é assim, porque passa os nutrientes pelo cordão umbilical, né? Depois passa para a amamentação. Então, é uma possibilidade, mas pode não ser só isso que o bebê está chorando. Outra coisa que é bem interessante, até os 3 meses o bebê não sabe que está fora da barriga. Ele desconhece que ele saiu da barriga, lá do cantinho dele. Então, ele tinha a placenta que mantinha ele pressionado, que ele abria a mão e tinha aquele bloqueio, as perninhas estavam perto dele, ele estava quentinho, a temperatura sempre era a mesma, né? Ele ouvia o batimento cardíaco da mãe constantemente. Aí o bebê saiu, ele não sabe que ele está fora, ele tem diferença de temperatura, ele sente esses movimentos peristálticos que são uma novidade. Ele passou pelo aquele trauma ali que ele não escuta mais o coração da mãe dele todos os dias, a todos os instantes, né? Sim. Então, ele ouve a voz dela por muito tempo, mas não o tempo todo, como ouvia na barriga. Então, é muita mudança para um bebezinho. Então, a gente tem que adaptar ele, informar para ele de forma de movimentos, que ele está fora, mas ele está seguro. E aí foi o que eu comentei com ela. Faz o charutinho. Antigamente, teve um tempo aí que o charutinho meio que foi proibido, agora os médicos voltaram a indicar usar o suado, que é aquele saco de dormir. Hoje a gente não tem nenhum, mas quando tiver a gente mostra. Que faz estilo charutinho, né? Que é um nome... Pra deixar bem presinho. Com os bracinhos assim, por quê? Porque os espasmos abrem as mãozinhas e ele se assusta e acorda. E aí, quando ele faz assim, ele sente, aí ele lembra, né? Parecido com o que estava na barriga, e talvez ele não se assuste. Aí eu falei para ela outra coisa: dorme com uma naninha, dorme com um cheirinho, põe na cama dele. Aí eu falei para ela: quem tá com pressinha de cólica na temperatura ideal para o bebê, que geralmente é 20 segundos, nas que a gente tem aqui, que são com ervinhas, coloca nas costinhas do bebê para ele achar que é a mãe, aquele calor humano. Então tudo isso pode possibilitar ele dormir mais. Eu disse, às vezes ele tá chorando porque tá tudo muito novo. Sim. E aí a criança não sabe. Aí às vezes o bebê tava ali, na grande maioria ali é mais escurinho. Aí vem para claridade. Então tudo isso é muita modificação para o bebê. Então como é que ele vai fazer? Tipo, querendo ou não, ele vai ter que se adaptar. Por isso que existe, não sei se eu ouvi só lá na rotina do sono. Tu vai ter que fazer tudo. Tu tem que ensinar para a criança que a hora de dormir, ele é o novo integrante da família, mas aquela família existe uma rotina. E aí ele vai entrar na rotina. Vai dormir o mesmo horário? Não, criança precisa dormir acho que 20 horas, o recém-nascido. Tu vai ensinar para ele que depois do banho, quentinho, às 5:30 da tarde, 6 horas, essa parte da rotina do sono é mais nova para mim do que... Porque na minha época não tinha estudos focados a isso, né? Mas eu já li algumas coisas a respeito, que tu pode botar o mesmo estilo de roupa, ou a mesma roupa, se puder. Para ele se adaptar. Para ele entender, escurecer o quarto,
botar uma música ambiente, sempre a mesma, fazer uma rotina de banho, depois amamentar, às vezes um arominha no quarto, tudo isso faz que o criança entenda, essa é a hora de dormir. E é um processo, a gente demora para se adaptar a uma rotina nova, imagina um bebezinho. Então, Sim. pensem bem nisso. Não se desesperem, ele chora. Vamos tentar várias possibilidades, porque depois de 1 mês, 2, tu vai conhecer tão bem o teu filho que tu vai entender até o tipo do choro. Sim. E ele já vai estar bem acostumado depois. A gente vai criando isso. Tanto que às vezes eu atendo os clientes aqui domingo, que é um dia mais passeio família, daí chega tipo 5h30, 6 horas, os clientes começam assim, não, a gente tem que ir, porque tem que dar janta, senão perde a rotina, aí atrapalha tudo e a criança não dorme. Então, assim, é bem importante a gente entender isso. Tem que fazer a rotina de sono, sim, que você ganha muito em descanso, em uma criança mais tranquila, mais calma, tudo isso é muito importante. Sim. Aqui tem a pergunta também da Beatriz. Ela perguntou o que fazer quando o bebê dorme no peito e não mama direito. O ideal é o bebê não dormir no peito. Acredito que até comentou, né, Natasha, que teve aquele processo do Arthur dele dormir e ficar só com a pontinha do seio, que aí acabava machucando. Então, o ideal é o bebê não dormir no peito enquanto tá mamando. Não pode deixar, né, o bebê dormir. Como que não deixa o bebê dormir? Deixe o desconfortável. Ai, mas ele é pequenininho. Deixa o desconfortável. É inverno. Tira o pezinho dele para fora do macacão, tira a meia, mexe no pé, mexe na mão, mexe na bochecha, mexe na cabeça. Não deixa ele tão empacotadinho, porque, claro, é super gostoso. Imagina, a gente come almoço assim, quentinho, vai pra cama quentinho. Claro que dá vontade de cochilar. Aí o bebê tá ali, ouvindo o coraçãozinho da mãe, tá cheirinho da mãe, tá ficando satisfeito, tá ficando mais alimentado, vai dormir. Então tem que deixar ele desconfortável. Isso foi uma das coisas que eu falei ontem para cliente. Deixe ele desconfortável a ponto de ele não dormir ali. E aí ele largar o peito porque ele está satisfeito. Porque daí quando ele estiver acordado, ele não vai ficar ali. Acabou com E assim. acaba interferindo em 2 fatores. Um que pode machucar, porque aí fica só no bico do peito. E o segundo é a questão de não chegar na gordura do leite, que aí vai acabar que não vai ser suficiente para o bebê. Ele vai pegar só a primeira parte, né? E a mãe vai ficar mais cansada, porque em vez dele dormir as 2, 3 horas que deveria dormir para acordar para mamar, que tem crianças que alongam mais, mas algumas crianças dormem 3 horas, a criança às vezes ela vai se estender, vai dormir, não vai se estender, vai dormir 1h30, daí a mãe aproveita para tirar um cochilo, porque eu digo sempre, dormiu a criança, dorme a mãe. Ah, mas tem louça para lavar roupa, para lavar, marido lava, mãe lava, vai dormir. A criança dormiu, vai descansar. E aí tu não dorme, não chega a dormir o suficiente. Ai, mordi minha língua. Não chega a dormir o suficiente. Por quê? Porque tu não amamentou o suficiente, ele vai acordar antes. Então é importante isso. Então mexe no bebê para ele não dormir. Era isso só? Era isso. Preciso dormir na mamada, né? Aí tem a questão aqui, o que fazer quando o peito impede ou dói muito. Que tem a questão ali que a Natasha comentou também sobre usar as bolsinhas térmicas, né? Tem a bolsa de gel aqui. A bolsinha de gel. Tem essa aqui também, que a gente indica muito aqui na loja, que ela consegue aproveitar de 2 maneiras, de forma fria ou de forma quente, né? Se você usar quente, vai estimular o leite, então é bom usar antes, né, da mamada. E se usar ela fria, vai fazer com que relaxe mais, porque aí vai aliviar a dor, a tensão, e aí vai diminuir o fluxo de leite também. Vamos lá. A mãe Aline perguntou o que a gente já comentou aqui. Roupa justa, posição errada ou pega torto? Onde coloco o bebê para parar com o estalo e a dor? Então foi o que eu falei. A gente tem que ver a roupa. Eu tenho uma cliente que ela era... a gente tem bastante caso aqui interessante. Daí ela falou para mim que ela atendia... Ela era psicoterapeuta infantil. E ela falou que um bebê dela deu sinais desde bebê que ele era autista, porque ele se incomodava com a costura da roupa. Então tinha uma determinada roupa específica que ela colocava e era a única que o bebê se acalmava. Aí ela foi filtrando e até entender, a mãe, né, que aquilo ali incomodava a criança. Então, às vezes, uma roupa
você tem que estar atento. Ah, quando eu dou banho na posição tal, a criança se incomoda. Quando eu amamento ele sentado, conversando, ele se incomoda. Porque assim, eu li bastante sobre, na época que eu fui mãe, que a amamentação era um momento muito paz, né? Então, senta com calma, não fica conversando, dá aquele foco, pelo menos ali no início, que o bebê ainda está focado, ele precisa da tua atenção total para te olhar para ele, para ver se ele está mamando direitinho, para ver se ele está respirando bem, para ver se ele está na pegada certa, sentindo. Então, assim, tem que estar em 100% do olho. Depois, quando eles estão maiorzinhos, a gente brinca que eles têm a idade do curioso, quando é com 7, 8 meses. Que daí tu tá aqui, tu tá amamentando, daí, por exemplo, aí ele tira o bico, olha pra ti, começa a rir, depois volta a mamar. Essa idade que é gostosa de amamentar. Ele incomoda por ele querer se meter na conversa, porque daí está duas pessoas conversando, ele quer. Às vezes ele quer dar uma mamadinha pra só dar um cheirinho. Geralmente dessa idade já não é mais a amamentação de alimentação, é a amamentação do afago, né? Do carinho. Ele mama um pouquinho, claro que dá uma suplementada, mas é mais a questão do chamego. Sim. Aí às vezes a gente tá aqui na loja, vem a criança, tira toda a roupa da mãe, a mãe põe para amamentar de pé, elas fazem umas coisas assim que eu acho o máximo. Coloca para amamentar, daí a gente começa, ela continua conversando, às vezes terminando de fazer o pagamento, e aí a criança para de mamar, dá olha pra gente, dá uma risadinha e volta a mamar. É muito gostoso. Será que amamenta demais? Alguns dizem 3 horas, outros falam que é livre demanda. Eu aprendi que eu deveria amamentar meu filho enquanto ele sentisse fome, enquanto ele sentisse vontade. Eu já ouvi algumas pediatras, algumas clientes aqui me falaram que a pediatra mandou não acordar o bebê para amamentar, outras que disseram que não era para dar a livre demanda. Mas eu ainda reforço, existe ainda muita a pediatria que segue a linha de amamentar na livre demanda. E eu acredito que Deus faz tudo certinho e realmente o bebê ele mama o quanto ele sente fome. Então eu acredito que eu daria na livre demanda se eu fosse mãe hoje de novo e deixaria a criança amamentar o tanto que fosse para ela se sentir satisfeita. Eu fui morar em Portugal quando o Arthur tinha 4 meses. E quando eu fui no médico lá, eles mandaram o Arthur fazer dieta. Mas a minha médica daqui, a pediatra daqui, ela tinha dito, até 1 ano, tu não se preocupa com o peso acima dele, porque ele era bem acima da curva. Ele tinha uma curva, assim, exponencialmente alta, assim, de gordos, gente, de sobrepeso. Mas a de altura, ele andava sempre na média ali, nem muito grande, nem muito pequeno. E aí ela disse para mim, mãe, não se preocupa, até 1 ano. Depois de 1 ano, ele tiver com 1 ano e 5, 1 ano e 6, não emagreceu, aí a gente começa a se preocupar com o sobrepeso dele. E então eu segui a linha, não respeitei a linha da médica lá de Portugal, não fiz dieta nele. Quando ele começou a caminhar, engatinhar, ele emagreceu, mas o Arthur nunca foi um bebê magro. O meu sobrinho, ele já é mais pesadinho, agora ele já tem 1 ano e meio, 1 ano e 7, mas ele ainda é um bebê fortinho, assim. Ele ainda não tá um bebê. Mas a menina também foi assim, ela foi um bebê fortinho até uns 2 anos. Aí depois começa a ficar mais elétrico, aí eles emagrecem mais. E assim, não era um bebê de besteira, como eu falei. A alimentação muito natural, muito fruta, muito isso. Uma criança comia fora da regra. Então isso também tem que ser levado em conta, né? Porque às vezes, hoje em dia eu acho que tá mais consciente a alimentação da criança, então não tem tanto esse problema. Mas antigamente a gente não tinha muito isso, tanto que eu sou a geração do Danoninho, né? Sim. Eu comi Danoninho desde muito pequena, mas hoje em dia a gente sabe que o Danoninho nada de bom tem, né? De saudável, mas é gostoso. Vale a pena continuar amamentando até os 2 anos ou mesmo papinha e comida? Isso a gente já falou semana passada. A amamentação, a indicação até 2 anos é o ideal, porque ela realmente tem um impacto na vida adulta da criança e na vida infantil e na vida, como obesidade, que ela ajuda a prevenir, que ela fortalece, a criança se sente mais saciada. Na diabetes, né? Tendência de não adquirir a diabetes na vida por compulsão alimentar. No QI, né?
na inteligência emocional, na renda per capita, que para mim foi uma surpresa lá no Sim. estudo. É uma Tinha mais novidade. Eu fiquei muito surpresa com a questão do câncer. Amamentar no peito vai contribuir para que o bebê tenha menos probabilidade de contrair doenças graves como câncer. Então é muitos benefícios. Então vale sim até 2 anos. E eu tenho mães aqui que amamentam até os 4. Sim. Mãe Juliana, fiz cesárea e achava que o leite ia demorar mais para descer. Isso procede? Tem mulheres que, por exemplo, quando a gente libera a ocitocina ali no trabalho de parto, e logo em seguida a ocitocina, ela já vai desenvolvendo para a produção de leite. Mas no meu caso, eu vou falar por mim nesse caso, né? Eu acredito que não só as mães de cesárea, algumas outras mães que fazem parto normal também acontece isso. Mas no meu caso, o Arthur, eu estava na sala de recuperação para a anestesia passar, né? Tu fica na sala de recuperação acho que 2 horas. Até a anestesia ficar bem mais... Tanto que tu fica com a sonda até o outro dia. Eu tive o Arthur 11h26 da noite, eu fui tirar a sonda no outro dia, na passagem do plantão, às 7 horas da manhã, porque não tinha mobilidade para levantar. Sim. E o Arthur foi levado, na época tomava banho, hoje não se toma mais banho no primeiro dia. O Arthur foi tomar banho, na volta ele já saiu e já veio mamar. Eu lembro que eu não mexia as pernas, mas o braço estava aqui. E eu lembro que eu sou canhota, então foi o primeiro peito que ele mamou, foi o esquerdo. Já coloquei ele aqui e ele já mamou no primeiro momento. Essa cena, ó, chorona, eu tenho na minha memória, bem forte. Dele aqui sentadinho, ele aqui amamentando assim, tava com uma touquinha amarela, gente, não sei o que eu tinha com amarelo, tá? Mas aquele dia que tu falou da roupinha amarela. Mas ele tava com um macacão verde, bem descombinado. E aí ele sentou, e era de plush, viu? Eu lembro bem assim, era verdinho água assim. E ele já foi amamentado ali no primeiro 2 horas. Hoje tem mãe que tem o bebê e já consegue colocar para amamentar. Então, no parto normal, né? Que agora tem eu não sei se ela é lei, mas tem a prática dentro do hospital que a mãe teve o primeiro contato, depois pós-barriga, já é com a mãe. Que antigamente não era, eles tiravam o bebê da mãe, levavam para outra sala. Então, isso é um ganho para o bebê e para a mãe. Porque a mãe está naquele momento ali de muito amor, por isso que dizem que a mãe tem tantos filhos, porque a ocitocina e o amor é tão alto que ela esquece de toda a dor do parto. Sim. Por isso que tem gente em vários filhos. Eles que é doído. E esquece depois de um tempo, realmente, né? Se eu tiver gripe ou dengue, posso continuar amamentando? Sim. Pode sim. O ideal é só tu usar uma máscara, né? Para não estar respirando ali em cima do bebê, no caso da gripe, para não passar, mas pode sim, não tem indícios de transmissão até hoje. E assim, né? A criança fica gripada, a mãe fica gripada. A gente fica... A mãe fica gripada, passa pro filho, e assim vai. Não tem muito, é difícil, né? Tu não conseguir não passar, né? Principalmente nesse momento. O Arthur grande agora, ano passado, ele ficou gripado, me passou gripe. Não tem jeito. A gente tá dentro da mesma casa, se beija, se abraça o tempo todo, pega as mesmas coisas, acaba sempre pegando, né? Sim. É igual marido e mulher, né? Tem que fazer. Só sei da amamentação, não quando tem caso de HIV, né? Que daí o leite ele passa. Então não são amamentados os bebês que têm HIV. E aí é sempre informado antes, no pré-natal, para ter os cuidados também durante o parto, para o bebê não correr risco de pegar, né? Porque tem casos da mãe ter o HIV e a criança não contrair, não ter o vírus. Então é bem interessante isso, assim, esse cuidado. Ó, a mãe Tatiana pergunta: tomei um remédio ou café, isso vai secar meu leite? Medicação, sim, pode secar o leite. Medicação tem que sempre cuidar, tanto na gravidez quanto pós. Imagina, pode tomar qualquer tipo de remédio. Eu lembro que eu não queria tomar... Eu acho que só pode paracetamol na gravidez, né? Não sei. Eu nunca sei, eu sempre confundo paracetamol com dipirona, então eu não sei qual deles que pode. Mas eu não tomava nada porque eu dizia assim, não, vou dar medicamento pro meu filho, é o medicamento. Eu não tomava. Daí um dia a minha doutora Renata olhou pra mim e disse assim, sabia que se tu tá com dor e o teu filho também tá com dor? Daí eu fiquei meio assim. Aí, porque eu resistia bastante. E eu tive uma aler quando eu estava grávida e eu sentia muitas dores aqui na escápula direita,
que é a mão do mouse. Eu sou canhota, mas a minha mão do mouse é a direita. E eu lembro que eu tive muita dor ali, e aí eu lembro que eu não queria tomar remédio, e o único remédio que eu podia tomar realmente era um remédio para dor. Não podia tomar anti-inflamatório, não podia nada. Então passa assim para o bebê e depois que amamenta também. Então, tem que cuidar para não secar o leite, que é esse momento especial, né? Sim, principalmente no início, né? Também. Sempre recorre ao médico. O médico vai poder te ajudar, tanto o teu obstetra quanto o pediatra. Vai poder te auxiliar e te direcionar bem em relação a isso. E o café é o que a gente já falou, né? Ele é estimulante, então é um bebê uma bebida que a gente evita tomar em quantidade. Tem mães que não tomam, tem mães que tomam sem cafeína. Enfim, eu tomava café, mas tomava sempre um pouquinho a quantidade. Agora, falando em relação ao alimento, tu sabe por que não pode sushi na gestação? Por causa do cru, né? Que tem uma bactéria, né? Não é por causa. Entendi. Inclusive, a minha mãe fez endoscopia recentemente e o médico falou que tá muito comum a gente ter problema da H. pylori por causa do sushi. Eu perdi até um pouco de vontade de comer sushi depois disso, porque é muito comum ter essa bactéria hoje em dia, assim, as endoscopias têm diagnosticado muito. E a gente consome muito mais sushi hoje do que antigamente. Sim. Eu, quando fiquei grávida, gente, passou uma coisa aqui dentro de mim que eu não comia mais sushi. Não podia nem ver sushi na frente. Eu gosto muito de sushi. Olhava o sushi e me dava vontade de comer. Mas a gravidez tem isso. Eu não comia feijão, eu amo feijão hoje. Tem essas coisas. Vamos lá. O uso de mamadeira ou chupeta é aceitável? Isso pode reduzir meu leite? Isso é um assunto polêmico. Porque assim, eu, Natasha, se fosse mãe hoje, eu teria bico, eu teria mamadeira, tudo que eu não usei no Arthur. Na minha casa, tudo que tu possa imaginar de facilitador, eu teria em casa. Eu também. Chorou, toma de chupeta. Porém, os médicos falam sobre isso, sobre a criança fazer uma confusão de bico. Sim. Por isso que tem tantas mamadeiras com bico semelhante ao peito da mãe. Isso que eu ia falar. Vale a pena investir numa boa mamadeira, numa boa chupeta, porque tem muitas mamadeiras que têm o bico semelhante ao peito da mãe. A gente falou sobre isso semana passada. Então, até quando quiser desmamar também vai influenciar o bico da mamadeira. Então, eu acredito que faça confusão, mas é opção. Eu sempre falo sobre isso. Tem a linha de médico, você tem que buscar um profissional para a sua orientação que você confie, que você pense parecido com ele. É que nem você for trabalhar numa empresa onde você gosta tudo muito corretamente, e você trabalhar numa empresa onde a pessoa faz tudo assim, meio jogado, você não vai se adaptar. A mesma coisa é a maternidade, você tem que procurar um médico. Eu não gosto de medicação, vou consultar no médico, o médico dá remédio até para... Qualquer coisa é remédio. Então aí você não vai se adaptar. Eu sou a pessoa que eu tenho uma farmácia em casa. Eu gosto muito de medicação, eu confio muito nos medicamentos, eu costumo tomar para isso, para aquilo. Então, não, tudo bem, vou consultar com essa médica. Então, procurem a hora de achar um pediatra quando vocês estão com 7, 8 meses, para conhecer os pediatras e entender se vocês vão gostar do jeito dele de ser, da maneira dele de exercer a medicina para o seu bem maior que seu filho. Então, procurem isso e sigam a linha dele para entender. Existem muitos clientes aqui que relatam: eu queria levar mamadeira, mas a minha filha de jeito nenhum não quer usar. Ou aquela que quer levar mamadeira e o marido não quer. Então, vocês têm que entender qual é a linha que vocês vão seguir e optar pelaquela linha. Existe, sim, casos que a criança mama na mamadeira, mama no peito. Tem casos que a mãe, ela tira o leite materno e durante 2 dias na semana é amamentado com a mamadeira para a mãe descansar. Inclusive, eu tenho uma blogueira famosa que ela faz isso, que ela tem as babás noturnas e ela tira o leite e a filha dá na mamadeira e durante o dia ela amamenta. E ali não teve confusão confusão de bico nenhuma. Aí o bico é a mesma coisa. Às vezes o bico para determinadas crianças é um acalentador. Ele acalenta, tem criança que não precisa, tem criança que faz falta. Então, eu acredito que você tem que entender o que é importante para você. Não existe certo ou errado, existe o seu jeito de ser mãe. Então, existe a sua opção materna.
como tu falou, eu vou colocar o bico, se acalmar e a criança, ai, não gosta de bico, aí tudo bem. Sim. Mas se eu pudesse, se eu fosse mãe, eu não dei porta mamadeira, eu não dei bico. Eu ia dizer, ó, querido, meu marido, querido, vou tirar leite essa noite, eu vou dormir no outro quarto, fica tu e o bebê nesse quarto aqui, ó. Sim. E tá tudo bem. Porque eu seria mais prática hoje do que uma vez eu fui. Porque, apesar que o Arthur foi um bebê muito bonzinho, ele não chorava, ele só chorava. Ele acordava, a gente mamava, trocava fralda, voltava e dormia. E eu só vi esse menino chorar por causa do horário da amamentação. Nem era aquele choro desesperador, era aquele resmunguinho que parecia um gato. Que eu lembro que ele chorava, o cachorro se apavorava e latia achando que era um gato. Então, procurem entender o seu jeito de ser, procurem médico, tanto, eu não gostei daquele obstetra, às vezes o obstetra é muito mais relax e tem aquele obstetra que é muito mais, assim, mais corretinho, mas, não faz isso, mãe, não faz aquilo. Então, você tem que entender o tipo de profissional que você precisa na sua gestação para você seguir ele, porque ele é o que estudou para te orientar naquele momento. Só que você tem que se identificar para funcionar, né? Sim. Porque senão não vai funcionar. E aí vocês vão ficar frustrados. E aí o médico vai dar uma indicação e você vai ficar se questionando se está certo. Então é bem importante ter essa confiança com o seu pediatra. Então consultem 1, 2, 3 pediatras até achar um que diga, não, eu confio cegamente nele, que ele está olhando para o meu bebê. Sim. E falando já a respeito da chupeta, que muita gente tem dúvida sobre a questão de prejudicar na dentição, né? Entortar os dentinhos. A gente trabalha com multimarcas aqui na loja, trabalhamos com 3 marcas maravilhosas, assim, de chupeta, de mamadeira. E as chupetas todas são passadas por aprovação odontológica antes, né? Então, é aquele negócio, tem que investir numa boa chupeta, numa boa mamadeira, que aí não vai acabar prejudicando. E tem a linha das fonos que dizem para usar chupeta, que fortalece a língua, e tem a linha das fonos que dizem para não usar chupeta. Aí, como eu disse, vejam a indicação do médico de vocês, do fono de vocês, porque o pediatra, ele olha o desenvolvimento da criança. Você vai falar, especialista em fala, em língua, você tem que ir para uma fono. Hoje está muito direcionado a isso. O pediatra, ele cuida do geral do bebê. O específico é com o especialista. E aí vocês vejam se o especialista é na mesma linha de pensamento com vocês, se vocês confiam nele para seguir o que ele faça. Então, se encontrem um profissional que passe a confiança que vocês querem. Eu tenho uma sobrinha que ela tem a mielomeningocele. E quando chegou uma altura da idade dela, eu não me lembro se foi pelos 9, 10 anos, ela parou de andar. Ela não conseguia mais caminhar. E eu lembro que a minha irmã foi em 3 ou 4 médicos. E os 3 primeiros médicos queriam operar. E ela não queria operar. Então ela foi procurando até um médico que respaldasse ela de não operar. Sim. Que tivesse uma solução, né? Que ela não queria operar, porque a menina já tinha passado por 3 cirurgias e foi muito traumático. Então ela, não, eu quero um médico que me respalde de não operar. E ela não operou e a menina voltou a andar. Então, assim, por isso que eu digo, vocês têm que procurar alguém que identifique o pensamento de vocês para vocês se sentirem confiantes no médico. E a partir do momento que você se torna mãe, você se torna muito sensitiva também, né? Então tem que ir muito pelo que sente. Ela sentir que não devia operar. Acho que é isso, né? Aqui falar da mãe Raquel, não é sua irmã. O uso da mamadeira, chupeta é aceitável, isso pode reduzir meu leite. Eu não acredito que a chupeta, para mim, ele é um calmante, né? Eu vejo muito aqui as pessoas usarem assim, a criança tá ali, já mamou, já tá alimentada, tá no carrinho, só que tá num lugar mais barulhento, mais desconfortável, não tá do lado dela, coloca a chupeta só para acalmar, dá uma balançadinha no carrinho e a criança dorme. A não ser que a criança fique muito tempo na chupeta. Geralmente, os casos que eu vejo aqui é muito para isso, assim, é um acalentador. Só para acalmar. Então, e tem criança que realmente fica mais tempo com a chupeta na boca. Mas isso não impede ela de mamar, né? Porque ela vai sentir fome, então ela não, eu acredito que não interfere mesmo. A última pergunta. Quero voltar a trabalhar depois da licença, mas dará certo manter a amamentação? Geralmente, setor público 6 meses, setor privado 4 meses. Geralmente, né? Tem algumas exceções. Dá para você tirar o leite.
dá para você levar o bebê para amamentar. Existe a lei que respalda isso, a mãe que amamenta. O que eu acho interessante, dá para você tirar, congelar o leite e ir amamentando. Mais prático também para a rotina. E aí, tu vai fazer aquela... E aí tem gente que diz assim, mas eu tenho medo de meu bebê parar de amamentar. Às vezes, ele sente tanta saudade quando a mãe começa a trabalhar, que ele só quer ficar no peito. E a criança, às vezes, quando ela tá doente, no geral, ela também só quer o peito. Então, eu acho mais difícil, eu ouço 90% dos casos que a mãe... Acontece, gente, de o bebê não querer mais mamar. Mas 90% dos casos são os bebês que querem estar no aconchego da mãe e aproveita esse momento que da amamentação para estar ali. Às vezes nem é para mamar, é para ficar ali cheirando e perto da mãe do que realmente o alimento. Mas acontece sim. Mas eu acredito que tu consiga fazer uma rotina. Quando eu comecei a trabalhar com 6 meses. Vou dar o meu exemplo pessoal aqui para vocês. Eu tirei primeiro o café da manhã. Eu trabalhava bem pertinho. Quando o Arthur tinha 6 meses, eu trabalhava em 15 minutos do trabalho. Então, eu primeiro tirei o café da manhã. Quando eu achei necessidade, às vezes eu levantava às 8, amamentava. Só que ele já se alimentava, então ele não sentia essa fome toda. Sim. Aí eu voltava meio-dia, tinha 2 horas de almoço. Eu amamentava de novo e de noite eu amamentava de novo. Aí quando eu fui começando a diminuir, eu tirei primeiro o café, depois o almoço e aí por último a janta. E aí a madrugada foi o último que me fez decidir parar de amamentar. E foi um processo bem lento, bem devagar e ele não sentiu tanto assim, né? E ele gostava de comer, então não foi bem substituído pela alimentação. Mas a amamentação noturna, ela foi feita tanto para dormir quanto para depois a madrugada que ele acordava uma vez para mamar. Como ele acordava 2, 3 vezes, foi onde eu optei por parar de amamentar. Então, dá para depois, né, vocês dar na amamentação exclusiva e depois encaixando. Às vezes, consegue amamentar de manhã, tira para o meio-dia e consegue amamentar à noite. Então, não vai fazer aquela falta toda, porque o bebê de 6 meses, ele já não mama de 3 em 3 horas. Uma dúvida muito comum é quando parar também, quando fazer o desmame. Mas, a partir de 6 meses, já vai diminuindo, né, gradualmente. E eu achei bem bacana que tu falou, Natasha, que foi aos poucos, né? Porque ele já foi se adaptando. Não foi aquele corte do nada. Tipo, do nada eu vou tirar o peito. Não, foi bem aos poucos. E aí, eu lembro que o Arthur não se adaptou, assim, não tomou mamadeira. Mas tem crianças que mamam. E assim, quem faz bebê dormir depois de mais velho no peito é muito mais fácil. Então, tu acaba... É um facilitador. A criança está com soninho, tá enjoadinha, põe no peito para dormir, é muito rapidinho. Então, isso é muito bom, assim, é muito facilitador para a mãe, que às vezes está cansada. Às vezes a mãe vai fazer a criança dormir e dorme junto. Sim. Mas é mais ou menos isso, as dúvidas que a gente tem. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum assunto que queiram perguntar, falar, que a gente aborde, que a gente se aprofunde, muito do conhecimento a gente tem, mas a gente também vai atrás de mais informações para respaldar o conhecimento que a gente tem e também aprender mais. Como eu sempre falo, a loja, o dia a dia aqui com as mães é uma escola. A gente aprende muito e aprende sobre as novidades do mercado. O que eu aprendi de mais interessante até hoje, que eu acho, na minha opinião, foi sobre o torcicolo. A criança que nasce com torcicolo. Já tinha ouvido falar, não? Não. Que eles fazem a osteopatia no bebê recém-nascido, porque ela nasce com o pescocinho torto assim, isso também atrapalha a mamada. Então, o que acontece? Ela fez tanta força ali na hora de nascer, que daí ela deu um mau jeitinho. Então, eles fazem osteopatia, fazem a massagem ali, e aí vão fazendo a liberação. E isso, às vezes, também, a criança passa a mamar até mais. Sim. Então, se você sente ali a criança sempre com a cabecinha assim, às vezes de um lado, é bom investigar. Principalmente o recém-nascido, né? E parto normal também, acho que. Acaba influenciando mais. O meu filho nasceu de cesárea, então não fez força nenhuma, nem trabalhou, ficou lá bem paradinho para nascer. Gente, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.